Saudações cordiais, meu nome é Crisóstomo Martinho. Sejam bem-vindos ao meu podcast, Atores da Cidade do Território. É um prazer tê-los do outro lado. Hoje temos mais um episódio. Estamos aqui em Viana, o Executive Center. Teremos uma conversa que não podia ser melhor. Portanto, o nosso convidado é uma pessoa que dedicou décadas a pensar, planear e refletir sobre a cidade e o território. E encaixa-se bem no nome do nosso podcast, né? Atores da cidade e do território. Antes de apresentar o meu convidado, eu queria que incentivar a subscrever o canal, ativar o sininho para receber as notificações. E depois também tenha em conta que esta produção tem o patrocínio da empresa Maquimba, da Óleo Singelo e da OSL Digital. O OSL Digital é uma empresa ligada a marketing digital e que produz conteúdos, infoprodutos, né? Conteúdos virtuais para as redes sociais e tudo mais. O meu convidado é arquiteto, é doutor em arquitetura. A sua trajetória profissional é marcada por ter sido diretor-geral do IPGUL, Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda. Ele coordenou a elaboração dos termos de referência do Plano Diretor-Geral Metropolitano de Luanda, sobre o qual vamos falar um pouco. É autor de várias obras, de que também vamos falar. O Dr. Helder José licenciou-se na Universidade do Agostinho Neto, agora tem a Universidade do José Eduardo dos Santos, às vezes faço confusão. É a Universidade Agostinho Neto, há muito tempo, 1991, certo? E ele doutorou-se em Tecnologia de Arquitetura pela Universidade de Roma, La Sapienza, em 1999. Fez mais de uma década na docência, né? Dirigiu, como já fiz referência, o IPGU. E também o meu convidado exerceu consultoria no Ministério do Ambiente, Ministério da Administração do Território, que agora é consultor do MAT, é autor dos livros Passageiro de Todos os Candongueiros Univos, assim. E o mais recente, o livro que está aí ainda para ser consumido, o lugar e o seu nome, regras e procedimentos da toponímia em Angola, lançado em fevereiro deste ano. Estamos a falar do Dr. Helder José, que é por demais conhecido. O seu percurso inclui também a participação em projetos de cooperação na Angola e Itália, ligado aos estudos e modelos de arquitetura para creches comunitárias e análise de equipamentos escolares. Eu me lembro de um trabalho muito interessante do Dr. Helder, que tem a ver com cartas, com cartas do município, que inclui o levantamento, vamos falar sobre isso, das escolas, mas também, ultimamente, o Dr. Helder destacou-se pelo caso dos estudos da arte sona, enquadrado na proposta, né, apresentada pela Ordem, para políticas públicas do urbanismo e arquitetura com referências às culturas angolanas. Como já fiz referência, atualmente é consultor do MAT, mas o doutor ele não se inibe em falar. Seja bem-vindo, arquiteto Helder José. Epá, muito obrigado, Martinho, por me teres convidado. Bem, não sei se o meu currículo é assim tão rico, não é? Isso é só um resumo, porque o currículo é. Mas eu gostaria que o currículo fosse ainda muito mais forte do que esse, está a ver? Mas eu estou muito feliz por teres te lembrado de mim e principalmente por me trazeres a uma abordagem sobre a toxicidade. Lembras-te quando ligaste para mim e me disseste para vir? Eu te disse que me negava a falar sobre teoria da arquitetura, teoria do urbanismo, plano diretor, etc. Se estamos a falar de atores do território, talvez trazer uma abordagem sobre, enquanto ator do território, o que é que eu produzi, ou seja, o que é que eu fiz de concreto. Se tu concordares com esta linha de abordagem... Vamos embora, doutor Helder. A linha da abordagem é essa, porque as pessoas também, quer dizer, pronto. Mas deixa dizer também que é bom dizer isso. Que o Dr. Helder foi daquelas pessoas que não me deu trabalho. Não deu trabalho ao convidar, pronto.
é bom que se diga, nós temos poucos doutores em arquitetura. O senhor é das poucas pessoas que nós não temos cá em Angola mestrados em arquitetura. Sim, Não sim, temos. sim. Tornamento Está-se a território tentar não temos, agora não temos. incentivar a abertura de mestrados É. em arquitetura, portanto, acho que há dias fui convidado até para isso. O Departamento de Arquitetura ligou para mim para me inserir no leque de docentes para a ativação do segundo, acho que é o segundo curso de mestrado e provavelmente ou eventualmente vai evoluir para cursos de doutoramento. Isso já é Opa, muito seria bem, um muito passo bom, bom. seria um muito passo bom, seria muito bom, porque Pois. por parte dos doutores os que temos em arquitetura fizeram fora. Agora tive a semana passada com a Sim. Ângela, também fora, Sim, a Ana Inglês, A também a Ana, nossa a convidada, também terminou, a Alice fez no Brasil. sim, Temos o Henrique que está a fazer, o Tiago Aço, desculpem estar a vos citar, mas é preciso citar as pessoas que estão a fazer doutoramento, mas estão todos a fazer lá fora. E é bom que tenhamos mais professores. doutores. Sim, mas não, eu acho que o doutoramento não deve se restringir apenas ao exercício acadêmico de se terminar o doutoramento, não é? E depois ficarmos a distribuir o título, oh, eu sou doutor. Não, o doutoramento é uma responsabilidade muito grande, porque a partir do momento que tu ficas doutor, a responsabilidade de produzir conteúdo científico para o mundo eleva-se muito. Exatamente. Tem que produzir. Então tens que produzir, tens que fazer Conhecimento. artigos científicos, tens que escrever livros, tens que debater de Exatamente. temas, por exemplo, neste Sim, podcast, que eu partilhar não vim, porque eu não vinha mesmo por isso, porque a minha missão é ser sempre alguém que transmite conhecimento. E o conhecimento, enquanto eu estiver vivo, vou sempre ter essa disponibilidade para transmitir conhecimento. Não posso me restringir, porque eu nunca me esqueço do meu professor de doutoramento, o mais velho de Erna, um professor italiano. Acho que tenho muita consideração por aquele senhor, ele já é falecido. E ele uma vez disse-me assim: vocês estão a estudar na Itália e a vossa responsabilidade é quando vocês voltarem para a vossa terra, nunca percam a oportunidade de ensinar. Ok. E esta coisa me marcou, portanto, marcou-me até esse ponto. Quer dizer, Mesmo não estando na universidade como tal. ensinem sempre. Foi isso que ele me transmitiu. Ok, boa. Ensinem sempre. Ensinem sempre. E é o que está a fazer. Sempre fez. Aliás, vamos falar um pouco. Há pouco tempo tivemos juntos envolvidos numa formação de Sim, sobre infraestrutura. Sim, gestão de infraestruturas municipais. Também uma forma de ensinar. Não, Nós vamos falar- é mesmo ensinar. Aquilo é ensinar. É ensinar. Ou seja, num contexto da andragogia, né? Estamos ali a Exatamente, falar diferente. para pessoas que já têm conhecimento, Conhecimento. que já têm o saber. Exato. O que nós fomos ali, no fundo, é limar Exatamente. aquilo do saber para o fazer. Exatamente. Porque eu acho que um dos problemas que nós temos enquanto angolanos é nós estamos a evoluir, ou estamos a desenvolver muito o saber. Já. Todos sabemos tudo. Se perguntar aos jovens que estão ali, eles sabem tudo. Se falar de ciência, sabem. Se falar de astrologia, sabem. Desporto, Sabem tudo. política. Sabem tudo. Já faz. O problema é fazer. Pronto. Então, o paradigma nosso aqui tem que começar a voltar para o fazer. Saber Porque fazer. temos que saber fazer tudo. Esta mesa onde nós estamos, temos que saber como é que se faz. O microfone que está aqui à frente, temos que saber como é que se faz. Esta garrafa que está aqui, nós temos que saber como se faz. Porque quando a gente sabe como se faz, estas dificuldades de se produzir estradas com qualidade, etc., vão ficar mais reduzidas. Porque todos os atores, e entra outra vez com o teu ator, vão ser capazes de fazer. Portanto, é este paradigma que acho que temos que mudar. Portanto, nós, tudo bem, temos o ciclo do conhecimento por via da formação de educação do Ministério da Educação, onde tem todo aquele percurso, estuda desde a iniciação e chegar até os níveis mais lá acima, tipo doutoramento onde eu cheguei. Mas há uma área do conhecimento que me parece que só o Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social tem dado muita ênfase, que é a área da formação profissional. Sim. A área da formação profissional devia ter um peso muito grande no nosso contexto de país, porque o nosso contexto de país é um país que está a fazer tudo, ou seja, tem tudo para fazer. E quem é que vai fazer esse país? São exatamente esse ciclo de
de técnicos intermédios que fazem esse armário que está aqui, que produzem essa iluminotécnica que está aqui, que sabem fazer aquele vaso que está ali daquele lado, estas cortinas. Ou seja, nós temos que saber fazer. E pronto, e como já estava a perceber, isto aqui não é uma entrevista clássica, isto é mesmo uma conversa. E isto é mesmo uma conversa que vai discorrer sobre vários temas. Mas essa questão da formação profissional, acho, e o Dr. Helder tem essa componente também de formador, não? Que são abordagens, falou da andragogia, são abordagens completamente diferentes. Uma é do professor, do docente, numa sala de aula, outra é do formador, numa sessão de formação. Exatamente. Tem várias componentes, tem enfatizos, tem saber estar, mas tem saber fazer. É fundamentalmente saber fazer. Mas estás a ver, Martim, tu me convidaste para virmos aqui falar de coisas ligadas à nossa área do conhecimento. Sim. E como ator do território, eu vou já começar a falar sobre o tema. Claro, sim. Quando em 2001 eu terminei o meu doutoramento em 99 e pensei em ficar pelas Europas. Sim. Mas depois acabei desistindo porque vi que o meu sangue não se compagina com imigração. Então voltei em 2001. Sim. Sim, em 2001 e eu sou convidado para entrar no governo de Luanda pela arquiteta Carla. Sim. E trabalhava no GEP. Carlos Pena. No GEP. Bem, e no GEP eu trabalhava com uma especialista portuguesa, a Sara Vilas, que acho que já se tornou, já está em Portugal. Fizemos uma amizade muito profunda, porque ela tinha feito um doutoramento na Hungria em economia do território, e eu tinha terminado o meu doutoramento em tecnologia da arquitetura. Interessante. E ficámos tão próximos um do outro, na perspectiva mesmo do conhecimento. Foi quando eu tinha lançado o primeiro livro, Passageiros Todos os Cantongueiros. Foi uma versão que, pronto, tinha os seus problemas. Eu não sou escritor, por isso o livro não era tão bom. Bom, era bom, né? Mas pronto, tinha aqueles problemas de alguém que não é escritor. Sim. Né? Bem, então nessa altura, nós fazíamos os orçamentos. Eu participava na elaboração dos orçamentos, que era uma lista de Excel com aquelas rubricas todas. E na componente dos investimentos, continuava aquela coisinha lá na lista, escola, não sei aonde, casa, não sei do quê. Enfim, aquela coisa que os especialistas dessa matéria conhecem. E eu muitas vezes dizia assim a Sara, mas nós estamos a fazer uma coisa às cegas, porque isso aqui é uma lista de Excel, mas que não tem tradução territorial absolutamente nenhuma. Por que a gente não consegue, paralelamente a esta lista de Excel, associar uma carta territorial em que estes investimentos, esta proposta de investimento estão georreferenciadas? Exatamente. E tudo por quê? Porque quando eu estava a fazer o doutoramento, a primeira vez que tive contacto com o SIG, tinha sido ainda na altura com um aplicativo muito rudimentar, que era uma PINF. Eu fiquei impressionado com o potencial daquele instrumento, não é? Ou seja, das respostas do ponto de vista de imagem que aquilo dava. Eu dizia, se a gente apresenta o plano do orçamento, tudo bem nessas coisitas de Excel, que os especialistas de economia e de finanças entendem, mas eu, como urbanista, tenho que perceber territorialmente onde se concentram esses investimentos. Exatamente. Até para se poder ter uma noção de as escolas estão a ser colocadas ali exatamente onde hajam necessidades de escola. Os equipamentos de saúde estão a ser colocados ali onde efetivamente se precisavam de equipamentos de saúde. Mas eu não sei se na altura a minha abordagem ou as palavras que eu usava não eram suficientemente entendíveis. Exatamente. Então ninguém me entendeu nada e acabei não conseguindo conquistar o GEP a possibilidade de associar uma carta de investimentos. Portanto, uma carta de investimentos. Isso é um desafio que eu estou a deixar aqui. Se alguém ouvir esse nosso podcast, é capaz de dizer, mas o Helder parece que está a dizer alguma coisa que faz algum interesse, né? Sim. Tu já imaginaste todo esse orçamento nacional
todo georreferenciado. Tu Yeah, tens uma já é. noção de como é que o desenvolvimento das infraestruturas estão a ser colocadas, onde é que elas pendem mais. E aí vamos perceber, às vezes, essa coisa da excessiva macro colocação de investimentos em determinados pontos do território sim. que promovem as deslocações para estes sítios onde tu estás a fazer extendidos investimentos, estás a entender? Ou seja, é espacializar a. Exatamente, espacializar o orçamento. Exatamente o orçamento. Faz algum sentido. Exato, é Faz algum sentido. Mas aqui, pronto, e aqui estamos a entrar no primeiro aspecto, tem a ver com a tua passagem pelo IPGU, mas tem a ver com essa questão do planeamento. Os instrumentos não deviam estar casados ou estar alinhados, ou seja, por um lado, há o planeamento financeiro, há esta preocupação, de todos os anos elabora-se o OGE, que o OGE é um instrumento de planeamento, certo? Exatamente. É um instrumento de planeamento financeiro, orçamental. Mas devíamos ter a espacialização disto, ou seja, isso devia casar com os tais instrumentos de ordenamento do território de nível, pelo menos, central. É verdade que temos o PDN, né? É PDN. Né? O PDN, na verdade, ela abrange o quinquênio. Mas, tirando este instrumento, nós não temos instrumentos que articulam com essa questão da espacialização das políticas sobre o território, não acho? Nada a ver. É assim, o que eu entendo eu acho que nós especialistas da área do ordenamento do território não temos sido comunicativos o suficiente para transmitir a importância da espacialização e da territorialização do planeamento. Exato. Porque quando tu colocas um economista a tratar do planeamento, ele tem uma percepção específica de um economista. Exatamente. O economista vê as coisas na sua visão, na sua vertente. Ele não tem uma formação de espacialização plura como nós temos. Exato. Se tu colocares um especialista da área de finanças, contabilista, a mesma coisa, vê os números. Portanto, eles podem ver os números, podem ver lá os 3 pontos percentuais, aqueles números que eu não navego, né? Não tem nada a ver comigo. Mas não veem aquilo para o qual nós, que fomos formados para olhar para o território na perspectiva da economia, na perspectiva da contabilidade e noutras mais, está a ver? E como não conseguimos ser o suficientemente explicativos de que tudo que você faz tem tradução no território. Tradução. A economia se traduz no território, a dança se traduz no território, namorar se traduz no território, fazer filhos se traduz no território. Ora, se tudo se traduz no território, quer dizer que quando eu já até não vou falar de PDNs, nem vou falar de plano nacional até, como é aquele plano estratégico, não, aquele plano estratégico até 2050. Sim. Né? 2050. Sim, eu nem vou falar nisso, eu vou falar pelo menos ter uma carta, uma cartografia da tradução da economia no território. Porque se tu tiveres isso, tu consegues mesmo ter uma noção visual, sem te explicarem muito, onde é que estão concentrados os investimentos que estás a fazer. Está a ver? Está a ver. Eu prefiro nem querer falar muito mais do PDN, do não sei das quantas, porque as pessoas não estão nem aí. Mas isso explica, talvez, o facto de uma das suas principais preocupações quando foi para o IPGU, implementar o SIG. Bom, e deixa mesmo começar aí agora nessa coisa. Vamos lá. Eu quando eu entro para a direção dos serviços de planeamento de gestão urbana, na altura ainda era DSPGU. Exatamente. Depois da morte do não, eu substituo o arquiteto Israel. Sim. O arquiteto Israel. Depois foi para o Quilamba, foi presidente. Sim. Eu substituo o arquiteto Israel, entro para o IPGU, convidado pelo Capapinha. E na altura em que eu entro para o IPGU, estava a começar um processo de transformação territorial na cidade de Luanda.
Portanto, Que o ano? centro, o casco 2000, urbano, estamos a falar de 2000. 2004. Ah, é 4. Em 2004, estava a acontecer uma transformação territorial em Luanda, que era consubstanciada exatamente na alteração da escala volumétrica da cidade. Sim. Pronto, quando cheguei, é bom que isso às vezes se diga. Quando cheguei, já estava a acontecer. Muita gente pensa que quem começou tudo isso foi quando eu entrei. Não. Quando cheguei, estava a ser construído um edifício de volumetria acima da escala que a cidade já tinha, que era a sede da Sonangol. E a própria Sonangol também estava a construir na Marginal as Torres Atlântico. Ok. Portanto, ao lado de uns armazéns que depois foram recuperados, pintados, repintados pela, acho que era do Banco Nacional, acredito eu que aquilo era do Banco Nacional, se a memória não me falha. Então estavam a ser construídos esses dois edifícios. E estava um terceiro edifício a iniciar, que era no âmbito de um investimento de um particular, de um privado, que tinha relações com o país e que começou a fazer duas torres, são as torres gêmeas. No sítio onde está a primeira torre estava um edifício, uma residência antiga, muito antiga mesmo. Acho que era construída por materiais muito toscos, esse aí acho que era bloco ou barro, ou tijolo, enfim, era coisa da construção da cidade antiga mesmo. E havia uma mulembeira e vendiam selos naquela zona. Todo mundo que quisesse comprar selos ia ali. Então, aquela residência foi partida e foi construído o terceiro edifício alto. Eu, quando entro, o edifício da Sonangol não estava licenciado, mas já estava alto. Sim. Ah, é. Sim, Está o edifício da Sonangol não estava licenciado. a fazer uma revelação? E quando... Sim, não estava licenciado. As razões não me perguntes. Sim. Não Epá, e nessa altura eu transmiti ao governador que tínhamos que trazer uma cultura do licenciamento, ou seja, começar a fazer as pessoas licenciarem os bens que produziam, que não era muito comum. que até Havia para a sua segurança jurídica. Exatamente, mas havia uma áurea muito complexa, não é? De que os processos que entravam na DSPGU Yeah. morriam lá. E havia infelizmente isso. Havia infelizmente esse problema. Bom, então depois começava a falar aos meus colegas, não é? As pessoas trabalhavam comigo, é para nós, temos que mudar o paradigma. Em vez de estarmos a guardar o processo para ganhar vantagem, epá, vamos tentar libertar muita coisa da coisa. Quanto mais coisas a gente fizer, quanto mais coisas a gente aprovar, provavelmente a vossa possibilidade de terem vantagens pode ser muito maior. Pode ser muito maior, porque em vez de guardarem uma coisa para complicar, vocês e ganham confiança, vocês passam a ganhar confiança. Em vez de ganhar vantagem, Ganham confiança, estás a ver? Epá, e as coisas começaram a andar. De repente começou a haver uma fluência muito grande de processos para licenciar, fruto da injeção financeira que a banca fez, porque também havia um interesse político para tal. Ok. Portanto, essa alteração também tinha uma conotação política. Portanto, havia um interesse de se demonstrar um país novo, ou seja, um país novo traduzido pelo angolano que reinterpretou a cidade e fez a cidade de outra maneira. A ver? Então isso ocorreu. E quando falamos de atores do território, é interessante perceber que muitos dos colegas que estavam no departamento de planeamento e que estão na área de gestão urbana, quando passam em alguns edifícios modernos, eles se revêem neles, porque eles dizem, eu é que fiz o plano de massa deste edifício. Esse edifício está com esta configuração. Fui eu que desenhei aquele plano de pormenor detalhado, o recuo, o avanço, a volumetria, se escava, se tem quantos pisos negativos. Eu acho que isso é que é ser ator de um território. Exato. Ator de um território que tinha muitos problemas em termos de instrumentos que balizassem as coisas. Então nós tínhamos que fazer jogos entre buscar linguagem do desenho da cidade, fruto do plano diretor colonial, alguma linguagem da envolvente,
portanto, estudar, Sim, sim, eu lembro-me que eu estudar estudei, sim. a vizinhança, portanto, avaliar a vizinhança e em função da vizinhança, promover intervenções de pormenor que pudessem ajudar, de certa maneira, a, a fazer cálculos portanto, mais próximo daquilo que seria o produto final. Exatamente. E aqui está um exemplo mesmo de atores do território. Pronto, não vou citar o nome de alguns, mas eu lembro, por exemplo, de uma colega minha que dizia: o arquiteto, eu quando passo ali nas torres, na Torres do Carmo, eu nem acredito que quem tinha feito o plano de massa daquela coisa fui eu. Ou seja, quer dizer que as coisas têm nome e apelido. Dá a sensação que as pessoas passam pela cidade e não vê. Ou seja, quem não conhece os bastidores não sabe que houve pessoas que fizeram isto, ou seja, que trabalharam Mas eu posso transformação. falar das pessoas que trabalharam neste processo do licenciamento, que é muito importante. É das coisas que eu, na verdade, também de que estava a refletir. Mas os autores dos projetos como tal, estes não são muito conhecidos, tirando. Os autores do projeto não são conhecidos, talvez porque ou não há interesse dos investigadores, né? As pessoas que estudam a cidade em querer ir descobrir quem são esses autores desses projetos. Porque grande parte dos autores desses projetos são até angolanos. Muita gente não sabe, ou seja, quando digo autores, coautoria, né? É coautoria. Muitos são coautoria. Alguns são mesmo autores. Sim, o doutor Helder muitas Alguns vezes já são falou mesmo disso. autores. Alguns são autores. Sim, mas grande parte deles são coautoria. Ok. E o mais interessante nessa coisa da coautoria, nessa coisa dos atores, não é? Está numa veste que estava na outra. Eu lembro de um episódio, na altura, portanto, essa alteração urbanística foi muito polêmica, foi muito criticada, foi muito colocada a escrutínio. Qual? Esta alteração que a cidade tem. Sim, sim. Foi muito colocada colocada a escrutínio, não é? Sim. E dizia Com os sempre, edifícios com os sérias. porque todos cheios de vidro, enfim, aquelas coisas todas que dizia, não é? E muitas das pessoas que reclamavam e que falavam em público me consultavam para fazer aqueles prédios. Está a ver? Aquele velho ditado, pimenta no olho do outro é refresco. Portanto, e eu conheço estas pessoas, eu conheço muitos deles. E eu às vezes perguntava, as pessoas não podem ser tão hipócritas. Mas o doutor Helder vai mais longe. Quando se fala da fortaleza e. Não, eu não vou falar da fortaleza. Não, eu vou falar da fortaleza. Eu nego-me mesmo, ô Crisóstomo, não vou mesmo falar da fortaleza. Eu vou até avançar para um outro ator do território. Eu vou avançar para um outro ator do território, até para se perceber que essa perspectiva não ficou concentrada só no centro, no casco urbano. Claro. Ela abarcava o território da província toda. De maneira geral. O projeto que o engenheiro Cita conduzia, que era o projeto Luanda Sul, Sim. na altura em que eu estou na direção dos serviços de planeamento de gestão urbana e que depois evolui para Ipagul, mas vou dar aqui uma passagem Sim, que uma depois vou passagem explicar. de ideia. Pois, porque as pessoas pensam que eu fui o diretor do Ipagul desde o início e não é verdade. Não, eu conheci o diretor do. Pois, o primeiro diretor era Chico Zé. Chico Bom, Zé, sim. mas voltando ao que eu dizia, o projeto do Luanda Sul, o projeto da Latona, ele tinha uma componente imobiliária para alta renda, Sim. e uma componente imobiliária para renda baixa. Sim, também sei disso. Portanto, a renda alta era exatamente ali Talatona. de Talatona, que financiava a baixa renda, que é aqui onde nós estamos. Projeto Morar. Aqui onde nós estamos Exatamente. é um projeto de baixa renda. Sim. E o eixo de ligação entre Talatona e Luanda Sul, que é aqui que chamaram Luanda Sul, Por isso, sim. tinha um eixo na estrada que chamamos agora essa via rápida. Bom, não sei se ela ficou rápida, agora está a ser mexida novamente. Como é que se chama? O Luther Rescova. Sim. À volta do Luther Rescova estava um plano de urbanização produzido para fazer a ligação entre a zona de Talatona com a zona do Luanda Sul. Ou seja, as pessoas que seriam por processo indemnizatório e todos os outros
estariam a ser evoluídas ao longo deste corredor e que terminaria aqui com a baixa renda. Portanto, a média ficaria exatamente nesse interstício. Por isso é que se fez o condomínio da Sonangol, aquele que está ali no Camama, o outro condomínio que está do Banco Nacional. Portanto, aquele eixo todo era exatamente para uma média renda e depois aqui seria a baixa renda. Perto havia o Benfica. O arquiteto Jorge Alves, que pouca gente fala nele, e eu volto mais uma vez a falar no arquiteto Jorge Alves, começa a fazer o projeto de autoconstrução e aí foi mesmo a autoconstrução dirigida. Sim, era mesmo dirigida, havia lá Era mesmo técnicos que dirigida. acompanhavam. Não, ele acompanhava. pessoalmente acompanhava o Jorge projeto Alves e um é grupo de um pessoas ator, acompanhava o Jorge Alves, é um ator do território. Hoje nós estamos a ver o resultado daquela primeira parte do Benfica, onde tem casas de luxo, algumas com problemas. É só de longe que as casas são bonitas. Se você chega perto, vai ver muitos erros de arquitetura, muitos erros de engenharia, mas pronto, não é isso que importa. Importa é às vezes o produto. O que é que se viu depois que se colocou a infraestrutura naquela primeira parte do Benfica, onde está a estrada que liga a Estrada Nacional Murcém e que entra até a nova estrada da Via Expressa, principalmente ali na zona do Patriota. Repara como é que aquilo ficou diferente depois que se colocou a infraestrutura. Exatamente. E o arquiteto Jorge tinha paciência de ficar lá todos os dias, dizer não encosta o muro aqui, porque este muro depois vai reduzir. Olha, que planta a sua árvore. Ele tinha essa paciência. Mas ninguém referencia uma figura que produziu aquela coisa. Fala-se muito pouco do Porque Jorge nós não gostamos de falar dos atores. Os atores angolanos nós falamos muito pouco. E fico feliz por teres trazido essa abordagem na perspectiva dos atores do território. Eu acho que os atores do território têm nome e apelido. Não vale a pena continuarmos a fazer nas abordagens dessas. Estamos constantemente a falar, não, a teoria do ordenamento do território, porque Angola só tem 29 planos, 29 PDMs, porque este não faz, aquele não faz. Não faz sentido estar só a falar nisso. Não faz sentido às vezes dizer o que é que produzimos enquanto lá estivemos. A outra pessoa que vocês não conhecem é o engenheiro Kevena. Eu conheço, cara. Muitos não conhecem o engenheiro Kevena. Ora, quem produziu aquela zona aqui do Calemba 2 foi o Kevena. Eu vi o Kevena andar lá de trás para cima e depois, pronto, bombardeavam-no muito. Se ele estava a fazer lá negociatas, isso não é meu problema. Mas aquela zona está vinculada a engenheiro Kevena. Há um outro projeto que muitos não sabem, que está ligado ao arquiteto Purificação. Domingos da Purificação. Domingos da Purificação, que é o Vila Quiache. Sim. Vila Quiache, ele até que deu o nome, não sei agora se ele inventou aquele nome português, inventou como, mas o Vila Quiache é uma coisa dele. Sim, porque o arquiteto de Purificação foi diretor, naquela altura havia uma unidade técnica. Da unidade técnica. Depois Viana, né? Ele trabalhou no Quilamba Quiache. Sim, houve uma altura que estava cuidando das duas unidades técnicas. Porque a DSPGU tinha uma forte ligação com os municípios. Exatamente, sim. Nessa altura havia... Sim, nesta altura que eu ainda acompanhei, haviam chamadas unidades técnicas. Que tinha sido o Ipegula, tinha sido a DSPGU a montar a arquitetura. Sim. Tu sabes que a primeira ação de descentralização, desconcentração ocorreu em 2008. Sim, com aquela formação. Desconcentração que ocorreu com uma formação técnica que foi dada, em que tinha inclusive um manual que eu tive a paciência de produzir. Um manual que eu produzi. E que, partilhando com os colegas da antiga DFPGU, a engenheira Rosa Beteca, o Anderson Batalha e outros mais. Mas depois tinha juristas, formadores, né? tinha também o Timba, estava o Congo, Alegria Congo, o Dr. Simba. Eram do GPL, que foram associados ao projeto de transmitir o conhecimento daquilo que eram... Aquilo foi muito útil para mim. Eu lembro-me que tinham lá os cadernos e tal, também foram treinados os técnicos da fiscalização. Sim, aquilo foi um exercício, acho que devia continuar assim. Ensinou-se como é que se fazia os atos de cálculo da tabela de taxas de licenças, como é que se fazia o plano de massa. Nessa altura que se definiu que os municípios podiam definir até X pisos. Até X pisos, exatamente. E foi passado este conhecimento.
Mas a DSPGU tinha recursos e tinha produzido os atos de licenciamento municipais, ou seja, aquilo que eram os documentos necessários a serem emitidos por via dos municípios. E se tu te lembras, naquela altura, as licenças de Cacoaco, Tinha uma de barra, Viana, tinha uma barra. castanha. É. Quem decidiu aquelas barras foi o Crespo, foi o Alexandre. Ninguém sabe disso. Ou seja, estou aqui a falar de mais um ator do território, o arquiteto Crespo, que fez muitas coisas. Já lembro-me, que era chefe de departamento. Era chefe de departamento. Era chefe de departamento. E depois tinha as acho coisas. que o Daniel depois foi para Cacoaco, também trabalhou no DSPC. O arquiteto Daniel Cubanza. Cubanza. Não, mas o Daniel Cubanza sai do não trabalha, não esteve na DSPGU. Ele sai do JEP Aham. e passa para a administração municipal de Cacoaco. Como Na altura queria-se colocar, e foi na altura que o Capapinha era o governador, queria-se colocar arquitetos como adjuntos, Sim, ou arquitetos sim, ou sim. Essa engenheiros. também Foi a primeira foi- vez que surgiram Sim, muitos. isso também foi uma fase. Foi uma fase Foi nessa interessante. altura que apareceram muitos, Sim, o José. Cubanza, o José, o Ciro Maembe. Mata, o Maembe. Cada vez que É surgiram uma estas história figuras, interessante esta. que surgiram porque, está a ver, mais uma vez o tema do teu podcast, Sim, de chamar atores, atores do atores, território. atores, Portanto, sim. os atores do território são pessoas, Sim, são pessoas. não são figuras que não existem. Está a ver? São figuras. E tem nome e apelido. Tem nome e apelido, como te disse há pouco tempo. Bom, e aí entra depois a evolução da DSPGU para a IPGU. Porque a DSPGU não era um órgão desconcentrado do governo da província de Luanda. Então essas missões passaram para o IPGU. E o IPGU se autofinanciava com a componente dos licenciamentos que estava dentro do IPGU. Ou seja, é como se o Estado tivesse dito, sim, eu quero que vocês trabalhem, aumentem a vossa receita, tornem-se um instituto autossuficiente, mas produzam componentes de planeamento Até por ser um instituto, tinha autonomia patrimonial, financeira, administrativa, dá financeira, espaço de patrimonial. manobra diferente de uma direção. Mas o uma- problema é que depois não estávamos habituados a conviver. Yeah. O governo da província Exato. não estava habituado a conviver com uma com um entidade órgão, que fora do governo tinha autonomia financeira. Exatamente. Então fazia e tábua tinha rasa. funções que, vamos lá, nessa altura, se estou lembrado bem, havia o IPGU, mas tinha uma direção que temos até hoje, a Direção Provincial de Infraestrutura e Serviços Técnicos, não? Não. A componente de planeamento, de licenciamento, porque de o Luanda- infraestruturas Sim. estava concentrada Sim, mas o estatuto, veja, doutor Helder, a Luanda é a única província que tem um Instituto Provincial de Planeamento, certo? Sim. Nas outras províncias, na orgânicas do governo provinciais, havia uma direção que tratava das questões técnicas. Sim. Próximo. Eu me lembro, por exemplo, Benguela, está aqui a menina Jandira, que está agora em Gera. Ela foi diretora durante muitos anos, diretora provincial dos serviços técnicos, tal. Né? É o gabinete. Depois é que se chamaram de gabinetes, porque antes eram mesmo direções provinciais. Província. A Eram província. direções provinciais. Agora, mas como é que era a convivência? Essa é que é a questão, né? Se por um lado haviam competências que foram alocadas ao Instituto, que é um órgão da administração indireta do Estado, mas havia uma orgânica dos serviços da administração direta do Estado. A questão é como é que elas conviviam. Bom, eu há pouco tempo estava a errar quando eu dizia que na altura estava tudo concentrado em não é verdade. Havia a Sim. direção provincial de infraestrutura. Lembra-se que há um xará seu que até o xará... Não, mas esse não. Esse é um xará seu. Não, a direção de Também ator do infraestruturas. circo. Não, a direção de infraestruturas. Surge depois. Lembro. Não, existia. Sim. Que era dirigida na altura, lembro-me de uma pessoa muito amiga, acho que era o arquiteto Célio Ieck Emanuel. Célio Ieck, perfeito. O Célio Ieck era o diretor de Sim, infraestrutura. sim. As infraestruturas estavam direcionadas a Sim. estradas, acompanhar as Não, tem obras, razão, tem razão. acompanhar as Estamos obras. mesmo a fazer história, isso aqui. Sim, acompanhar as obras. Pronto. Essa componente de licenciar, etc., não estava lá. Yeah. Portanto, todas as obras, as estradas estavam a ser feitas, os concursos que eram A lançados, direção de obras públicas. era a direção de infraestruturas que fazia. Exatamente.
a toda a componente de planeamento, de cientificidade, etc. Estava tudo dentro do IPGUL, tudo. Mas, doutor Helder, Espera. sim, sim. Então, o IPGUL, que é criado em 2007, não é? Com o Chico Zé, que era o diretor-geral, e haviam 2 diretores adjuntos. Eu era um diretor adjunto para a área de gestão urbana e o Mangueira era diretor adjunto para a área de planeamento. Exatamente. Bom, depois nos desentendemos enquanto corpo diretivo, ficámos 5 meses. Essa Ficamos parte. 5 meses. Bem, quando a gente quer confundir política com técnica, depois dá errado, não é? Depois você quer combater políticos. Você quer combater políticos. Com a técnica. Não, você quer combater políticos. Sendo técnico político não funciona. Não conseguiu ir a lado nenhum, tá a ver? Bem, 2007 é criado o Instituto, depois nós ficamos 5 meses, depois ficou uma direção, um gabinete de gestão que foi dirigido pelo Bento Soito. Eu entro em 2008 Ok. como diretor-geral interino. Interino, lembro. Fico diretor interino 1 ano, todo 2008, na altura a governadora era Francisca do Espírito Santo, e ela manda-me ficar diretor-geral em 2009. E o processo de organização da cidade continuava a sua marcha normal. Quando, em 2010, já fruto de todo um conjunto de coisas que estavam a ser feitas por parte de órgãos da estrutura central contra o IPGUL, porque dizia-se que o IPGUL não pode, tem muito poder, tem muito não sei. É o que eu via assim por trás. Sim. Era o que eu via por trás. Então era preciso derrubar aquele poder que o IPGUL tinha. E em 2010 voltaram a criar, ou seja, voltou-se a acordar a direção dos serviços de planeamento e gestão urbana, que tinha sido destruída em 2007. Já não em 2007 não constava do Estatuto Orgânico do Governo Não Provincial. constava a direção de planeamento, não ok. tinha, porque essa Já missão existia, já não estava no IPGUL. IPGUL. Bem, para complicar, se o IPGUL tinha autonomia administrativa, financeira e patrimonial, Sim. nós estávamos no edifício. Elegeram uma pessoa que se chamava Helder Barros. Eu era Eu Helder conheci José. o arquiteto Helder E Barros. elegeram uma pessoa que se chamava Helder Barros. E este Helder Barros é colocado Arquiteto dentro do também. também arquiteto, é colocado dentro do edifício do Instituto. Ora, se o Instituto tinha autonomia administrativa, financeira e patrimonial, como é que a entidade que superintendia, Sim, não sim, respeitando absolutamente nada do que é a autonomia administrativa, financeira e patrimonial, colocou na mesma estrutura a direção já extinta em 2007, com uma pessoa que tinha mesmo o meu nome. Portanto, veja só o imbróglio. Eu lembro, tudo. nós contávamos a trabalhar no plano diretor-geral. No plano diretor Aqui mais uma vez a questão dos atores. Os que tu atores, falas, estamos a falar dos atores. Esse tema é mesmo atores. Nós estamos a falar dos atores, a sua intervenção. Eu lembro-me quando estávamos a trabalhar no plano diretor de Viana, já haviam os termos de referência, já haviam estudos iniciais do PDGL. Eu lembro-me que tivemos reuniões no Ministério em que recebia o diretor, o arquiteto Helder Barro, enquanto diretor da direção tal, e depois não era o arquiteto Helder, mas vinham pessoas também, técnicos, do IPGUL. Então ficava assim, ó. Lembra-se? Eu não sei se eram técnicos do IPGUL, Não? mas eram técnicos do Helder Barros. Que iam participar das Que iam reuniões do participar plano das diretor, reuniões. que era pilotado pelo arquiteto Zang, porque na Cada verdade vez. o plano diretor. Portanto, Mas essa conversa, o que é que o doutor quer transmitir? não, quem vai me ouvir vai perceber o que é que eu quero dizer? transmitir. Não vou entrar no detalhe, quer dizer, porque não é normal. Quer dizer, você não coloca. Não fui eu que criei o IPGUL. O IPGUL nunca foi minha propriedade. Não, claro que não. A propriedade minha eu sei o que é. Mas aquilo nunca foi minha propriedade. Mas Mas as pessoas pensavam que eu era proprietário do IPGUL. Tá a ver? Sim. Porque eu coloquei tanto uma estrutura com um estatuto orgânico, não é? Sim. Você depois precisa de saber quais são os entregáveis desta estrutura que não existia. E o IPGUL ficou uma estrutura conhecida. Sim, sem dúvida. Ficou uma Está aqui a estrutura revista, conhecida. a produção. Ficou uma estrutura conhecida, não só dentro como fora do Sim, país. sem dúvida.
Ora, então, mas nós não devíamos ficar, eu acho que devemos ficar orgulhosos disso. Era preciso afinar alguma coisa? Sim, vamos afinar. Mas a estrutura tinha potencial. Sim. Tinha potencial. Por exemplo, na altura, fruto exatamente dessa componente financeira que alimentava a estruturação de variáveis do território, nós tínhamos, por isso é que eu te trouxe essa revista. Sim, por acaso eu tenho. Nós tínhamos produzido trabalhos internos com técnicos de IPGU que, por exemplo, chegaram a produzir esse tipo de Sim, sem documentos, dúvida, sem portanto, dúvida. esse tipo de coisas. Ou seja, Sim. a província de Luanda, É. em 2008, tinha começado a fazer um levantamento de equipamentos, portanto, tinha começado a fazer um levantamento de infraestruturas. Lembras-te da formação que fizemos agora? Sim. O que nós fomos transmitir àquelas pessoas, àqueles nossos colegas, é que eles têm que ter domínio das infraestruturas que têm sobre o seu território. Sim. E como é que você tem domínio das infraestruturas indo ao território e identificando as infraestruturas que tem? Onde está? Em 2008, 2009, 2010, 2011, até 2000, terminou em 2011, porque depois começou-se a tirar esse poder ao Instituto. Tínhamos produzido isso, ou seja, nós tínhamos a capacidade rápida de toda a informação que estava lançada em sistema de informação geográfica, tirar as camadas dos equipamentos que quiséssemos. Essa aqui eram só os equipamentos de educação, Sim, sim, mas tínhamos a camada sim. dos mercados, os mercados de levante, aqueles mercados que surgiam do nada. Tínhamos a camada essa atividade comercial que existia das lojas. Tinha um levantamento muito profundo. Esse levantamento não custou muito dinheiro. Foi um desafio que eu tinha lançado aos jovens do SIG, que eram muito poucos. Tinha sido a Lucrécia tinha sido trazida pelo arquiteto Chico Zé, na altura que ele veio, mas depois ela não tinha atividade. Quando eu reentro como diretor do primeiro interino, não é? Eu desafiei a Lucrécia e disse: Lucrécia, vocês são especialistas em SIG. O SIG é uma ferramenta de poder, é uma ferramenta de informação bastante poderosa. Usem este poder para produzirmos alguma coisa que as pessoas entendam que afinal temos mesmo que ter o SIG municipal, o SIG provincial. Qual era a regularidade, a periodicidade da revista IPGU? Bom, nós começamos, a periodicidade era para pelo menos duas por ano? Duas por ano. Conseguimos fazer algumas. Sim, Mas quando se começou a questionar, portanto, a visibilidade que o IPGU, o problema das pessoas foi só a visibilidade do IPGU. O atual ministro do Interior escrevia na revista. Eu li um artigo dele que falava sobre. Sim, porque essa revista não era para exaltar o diretor do IPGU. Não é teatro. Naquela altura. Uma das preocupações é que várias pessoas escreviam. O Dr. Bunga escrevia sobre. Olha, os primeiros conceitos de direito de superfície, primeiras abordagens sobre o conceito de direito de superfície que eu tive, foi na revista IPGU, um artigo do Dr. Antônio Bunga, que depois veio a ser diretor-geral. Exatamente. Não, eu vou te dizer, na época havia muitos ministérios que faziam revistas. Faziam revistas, Ministério do Transporte, Ministério disso. Só que eu achava bastante, como dizem os brasileiros, bastante cafona estar na fotografia do ministro na capa da frente, na capa de trás, na capa daquele. Era só o ministro, portanto era uma verdadeira exaltação da figura, que não faz sentido. Então, eu disse, essa revista tem que ser uma revista científica. Tem que produzir informação. Por exemplo, esta que eu te trouxe aqui, há uma especialista, a doutora Ana Canas, é uma especialista em arquivo de patrimônio. Nós conseguimos trazer a doutora Ana Canas para fazer uma formação a custas do IPGU, para ver que valia a pena. Trouxemos uma especialista brasileira que veio dar uma formação sobre recuperação de cadastro e de arquivo. Muitos ministérios, aquilo ficou, depois já não tínhamos espaço, porque o IPGU era pequeno, era aqueles contentores, para ver a importância que se dá ao ordenamento do território. Nós estávamos em contentores, nós estávamos a produzir a transformação da cidade, mas em contentores estavam a cair aos pedaços. E acabaram de dar o golpe agora, né? Que tiraram de lá. Sim, agora saiu, eu percebi que já saiu da. Mas agora sim, Dr. Helder, eu já ouvi várias vezes a falar essa coisa, não é mais para discutir, mas depois como é que faremos
naquela entrevista que fizemos, naquela conversa que tivemos em 2016, o doutor dizia que ordenamento do território é ciência. Sim, Como é mas- que se fazem, como é que se faz, como é que se realiza uma atividade que requer domínio científico sem que existam instrumentos? Não corremos o risco de improviso? Nós estamos a fazer improviso até agora. Infelizmente, continuamos a fazer Ter improviso. uma gestão, um planeamento sem plano, uma gestão sem plano. Continuamos a fazer improviso. E aí voltamos outra vez àquilo que eu estive a abordar há pouco contigo, que era fazer uma lista de Excel Yeah. sem tradução territorial. Portanto, nós continuamos, infelizmente, nessa perspectiva. Agora, Soluções. não, as soluções existem. Nós, especialistas do ordenamento do território, parece que estamos a falar chinês ou mandarim, ou seja, Então, ninguém nos está a perceber. Não é que não nos estejam a ouvir, estão-nos a ouvir, porque eu quando estive enquanto ator do Ipagul, deu para fazer barulho. Não, nós ouvimos. Deu para fazer barulho, Deu. mas calaram-me. Não é? Porque ao ter-se. Eu não estou a dizer que eu devia ficar no Ipagul o tempo todo. Não, não é isso. Aliás, quando eu saí do Ipagul foi um alívio muito grande porque eu deixei de ouvir as pessoas a pedirem terreno. Sim. Só de ouvir pedir terreno, quer dizer, num território que não tem plano, eu Licenciado. entrava em colapso. A coisa que me fazia ficar em colapso era quando as pessoas me vinham pedir terreno. Eu perguntava, mas eu tenho terreno aonde? Vão os municípios é que têm essas coisas, não venham pedir terrenos a mim. Estás a ver? Estás a ver? Então, eu acho que quando nos colocam num sítio e a gente sem falar muito faz, dá problema. Mas a coisa fica. A coisa fica porque a marca Ipagul ficou. Ficou, sem dúvida. A marca Ipagul ficou. Se vai ficar para sempre, se vai acabar, isso para mim já não é um problema. E nesta revista há um artigo que o doutor Helder escreve que eu li com muito gosto, que falava, que dizia regularizar a ocupação ocupante ilegal. É verdade, uma olha, por questão acaso, de né? Cidadania. Olha, por acaso até está aqui mesmo. E essa revista, o doutor Helder, né, classifica o tipo de ocupação, até usa a linguagem científica, ou seja, aquilo que é o tipo de ocupação de gênese informal, aquela que é regularizável, aquela, enfim, faz um trabalho que eu, sinceramente, que apreciei bastante. Este era um papel do Ipagul, ou seja, o papel do Ipagul era trazer abordagens que incitassem a discussão de temas e que promovessem as soluções. Portanto, na altura que eu produzi esta reflexão, que tinha transmitido à senhora governadora na altura, isto aconteceu num contexto em que a governadora ela era uma pessoa das massas, embora não parecendo, mas as mais velhas gostavam, sim, as mais velhas gostavam dela. Sim. Então ela faz uma visita à ilha. Sim, cita Ela faz uma visita à ilha. Então vestem-na com as roupas de ilhoa e fica a dançar ali com as senhoras, etc. E elas desafiam-na a recebê-la no governo da província de Luanda, ou seja, que um grupo delas fosse o governo da província de Luanda, para falarem com ela, porque elas tinham muitos problemas para falar com a governadora. E então, a uma das representantes, das mais velhas, eu fiquei muito feliz, porque elas iam todas vestidas à angolana. Exato. Todas a bezangana, Exatamente. muito bonitas. Todas muito bonitas. Jovens, inclusive, que estavam vestidas na nossa forma de ser angolano. Angolano da região aqui, não é? Obviamente que a forma de vestir delas não é a mesma que se veste a moila, não é a mesma claro, que se... claro. Pronto. Mas é exatamente esse mosaico de culturas que eu gosto. Tá vendo? E uma delas se levanta e diz uma coisa que está aqui escrita, que eu captei, que é: viemos pedir ao governador para tratar da situação das nossas casas da ilha. Nós só estamos a ver os outros a construírem e nós nada. Depois diz mais, queremos ter um documento como os outros, Exato. para que não aconteça ver os nossos filhos a venderem as nossas casas sem o nosso consentimento. Isto é impactante. Nunca deixei de fixar essa Yeah, coisa. Então eu disse assim, mas nós estamos a pensar só que ordenar e organizar é para aquela parte que tem asfalto, quando a maioria de nós vive nestas condições
E as soluções têm que ser para essas E essas sabe situações. que esta reflexão que o doutor Helder faz, ela depois vem refletida num documento que são as bases da política de uso de solos, que é um decreto 14, 2011, lembra-se? Sim, mas Que não sei se dizia, foi inspirado por isso. não sei, Teria não, inspirado uma mas coisa- a ideia de que tá veio bem. depois, porque a ideia é, portanto, a atribuição do direito fundiário é um critério de cidadania, é o que diz, é um critério de Exatamente. cidadania, ou seja, e é um fator de desenvolvimento pessoal das famílias e das empresas. É a evolução do país. Tu começas a transmitir. Vamos lá, 2011. São Savala 2011, exatamente, essa revista. É de não, quando? essa é 2012, essa por Essa é acaso é 2012. 2012. Mas é a reflexão que foi em 2009, Exatamente. 2008, 2000 Exatamente. por aí. Porque na altura eu me lembro que a diretora da habitação era a doutora Rosa Micolo. E quando eu começo a trazer esse tipo de discurso, esse tipo de abordagem, ela diz: estou feliz porque mais uma pessoa se associa a mim. Porque enquanto eu estive aqui, sozinha, eu estava sempre a trazer essa abordagem da regularização Fundiária. fundiária, mas na perspectiva da regularização fundiária para todos. Ok. Para todos. Não era termos medo, quer dizer, se tu leres essa reflexão, eu estou até a explicar qual seria a metodologia Sim, para a de- regularização naquelas sim, zonas intervenção, de exato. Difícil acesso. difícil ocupação, Exatamente. onde as pessoas lá estão. Estás a ver? Mas agora, passado esses anos, como é que o doutor vê? Nós temos agora a janela única de concessão de direitos fundiários, sabe? Portanto, que defende o princípio do contacto único, né? Está lá. E foi lançado pelo Estado, chefe da Casa Civil, o ano passado. E a janela única prevê uma coisa que, a funcionar, e eu terei, e, portanto, os atores do território, eu entendo que também são os gestores municipais. E queremos conversar, a ouvir dos gestores como é que estão a lidar com isso. Não sei qual é a percepção que tem em relação a esta matéria agora que chegamos aqui, em que existe uma janela em que era suposto eu dar a entrada do meu papel na administração municipal. O papel circula, ele de forma digital vai à GT, vai ao governador, se for necessário, vai à Conservatória de Registro Predial, vai ao IGCA no cadastro único, e depois o cidadão chega na administração municipal, recebe os 4 papéis, recebe o título de concessão fundiária, recebe o NIP, que é gerado pelo IGCA, recebe a matriz predial e recebe a certidão de registro predial. Como é que está a ver isto? Eu estou aqui a pensar como é que eu te vou responder. Sim, eu sei. Eu sei. Demos um salto do ponto de vista É, normativo. não está mal. Sim, O caminho é esse, sim. né? Ou seja, gerar uma plataforma É isso, é uma plataforma. gerar uma plataforma que conecte todas as entidades que têm uma ação de concessão, não é? Exatamente. Eu estou a dizer, nesse caso, as entidades, não estou a falar já dos atores, estou a falar as entidades que têm uma ação sobre Sim. o processo de concessão. Sim. Mas há toda uma infraestrutura de informação de cadastro que devia alimentar o sistema. Eu não sei se essa informação de cadastro está disponível. Pois, Não sei se estás a entender, estou a né? perceber. Porque eu quando vou fazer uma concessão, não é? Sobre o território, o sistema tem que ser capaz ao clicar naquele ponto e dizer que eu quero dar um título sobre esta parcela, o sistema tem que estar montado de maneira tal, como faz hoje a inteligência artificial, de dizer neste espaço Já tem. já houve um pedido de fulano, de Alberto, de Oh. Manuel, de Joaquim, de Eduardo, de não sei o quê, que já ouvi, se houve um litígio, não teve. Tem que ter isto. Nós temos um sistema, não sei, eu como saí do governo da província de Luanda em 2022, Nós estamos em acho que nos 2026, finais de há 4 2022, anos. nós Sim. estamos agora, né? Também, às tantas eu posso estar a dizer algum impropério aqui contigo, Não, não né? está. Para dizer que Não está. às tantas o sistema está tão perfeito que Não. tem essa informação toda. Não. O IGCA terá colocado aí toda a informação cadastral nacional. Pois. Mas o desafio Estás a é entender? exatamente este. Não, mas não pode ser mais difícil. Quando nós montamos esse tipo de plataforma,
ela tem que ser uma plataforma funcional na plenitude, para não termos o risco de ela ser desacreditada e daqui a uns tempos temos que inventar uma outra. Quando esta não está mal, esta está boa. Pois, o exercício que tínhamos que continuar a fazer agora era alimentar a base de cadastro. E aqui na base de cadastro, deixa-me te dizer que eu quando entrei para o IPGU, não, quando entrei para a DSPGU, o cadastro do governo de Luanda estava numa sala que só entravam os corajosos. Sim, 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 Muita gente deve conhecer. sim. Só entravam os corajosos. Não sei se foi propositado, mas tu entravas até um determinado ponto, depois não dava para avançar. Era muita poeira, muito pó, muito não sei quantos, etc. Cheiro de animais rasteiros, como ratos, etc. Quer dizer, depois alguns morcegos. Não era normal, quer dizer, num espaço que haviam pessoas que entravam lá para tirar informação do antigo proprietário. Exatamente. Então me recordo de ter mobilizado os colegas que se diziam que eram só corruptos e não gostavam de fazer nada. O Jorge Alves, o Crespo, o Alexandre Fernando, acho que era o Alexandre Fernando que se chama. É para muitos colegas. E disse, por que que a gente não ajuda como é que ele se chamava? O chefe de departamento da área de cadastro, ele era muito... Não é engenho na mão. Né? Não era um Guinamão. Guinamão fazia parte lá da área. Estou-me a esquecer do nome dele agora. Vamos ajudar o colega, porque não é possível termos... Então fizemos nós uma vaquinha. Ok. Há coisas que ninguém sabe nem imagina que tem estamos a acontecido. ouvir esse manancial aqui. Então, o Jorge, vamos comprar as luvas, vamos comprar o barbante, que é para Sim. depois enrolar as Máscaras. peças, vamos comprar as máscaras. E todo mundo começou a comprar, compramos o detergente, compramos não sei quanto. E eu falei com o Capapinha na altura e disse, olha Capapinha, amanhã não vamos trabalhar, acho que foi numa sexta-feira, porque vamos fazer limpeza ao cadastro. Todos nos mobilizamos para fazer limpeza ao cadastro. Aqueles projetos de arquitetura dos edifícios antigos, Sim. os projetos de arquitetura dos edifícios antigos, todos esses da Cooperativa Alegria pelo Trabalho, Cooperativa do Namibe, uma série de coisas estavam aqui. Grandes edifícios produzidos, acho que o mercado Quinaxis, se a memória não me falha. Portanto, há ali um manancial de informação muito poderoso. Então nós conseguimos fazer limpeza. Em 2008, quando eu entro já como diretor interino, eu trabalho numa outra coisa que foi compramos aplicativos de gestão de informação. Compramos plotters grandes. Sim. E começamos a digitalizar aquela informação toda. Para colocar a informação passível de ser localizada de forma mais simples. Provavelmente ninguém sabe disso. Eu sei um pouco. Onde que está a doutora Maria Alice... Onde está essa informação? Não sei. Maria Alice fez a sua tese de doutoramento basicamente com a informação que vocês Pois, têm. mas eu não sei se essa informação foi retirada deste aplicativo que já tínhamos montado. Não sei. Não sei. Yeah. Todas as pastas tinham sido digitalizadas. Muito bom. Todas as pastas tinham sido digitalizadas. Ou seja, quer dizer que nós tínhamos elementos que poderiam ajudar a este exercício da janela única. Ok. Mas também não posso lhe perguntar isso porque não sabe. Se houve transição, a ideia é transição entre as bases de dados do Instituto e dos municípios, das províncias para o IGCA, não sei se houve. Não, eu vou só te dar um exemplo. Quando fizemos esse trabalho, para ver que às vezes nós somos um bocado estranhos. Quando nós começamos a fazer esse trabalho de levantamento dos Sim. equipamentos, catalogação dos equipamentos, colocação em base SIG, nós tínhamos acabado o município da Ingombota. O município da Ingombota, o município do Kazenga e o município da Maianga. E fizemos, eu pedi à governadora na altura, Francisco, e disse assim, não, governadora, é preciso tirar do anonimato o trabalho que estamos a fazer e revelar o esforço que esses jovens que estão comigo têm feito.
Eles estão a fazer um trabalho hercúleo, eles andam a pé na cidade. E não é por dinheiro. Eles querem mostrar que podem fazer. Ok. Então, na altura, tínhamos conseguido fazer então, essa atividade. Foi até no acho que Hotel Trópico. Correu muito bem, porque aquilo foi mais uma interação. Os jovens não estiveram lá a fazer aquelas apresentações muito canónicas. Não, foi uma conversa e Sim. apresentando o trabalho cada vez que Exatamente. eles tinham feito. E davam números muito interessantes. Por exemplo, em termos de números dos equipamentos, dava para perceber as dinâmicas do território. Por exemplo, eles encontraram 475 pontos de culto religioso, Ok. locais de culto no Kazenga, mas na cidade consolidada em Gombota tinham apenas que 30, 40. E qual é, 70. qual é a interpretação? Isso aqui diz muito, né? Não, isso diz muito. Sim. Isso diz muito, quer dizer, como é que um local que não tem urbanização Yeah. tem tanta atividade religiosa, Religiosa. mas essa atividade religiosa que até é geradora de recursos, porque as pessoas pagam dízimos, pagam não sei o quê, e veja, só haviam 3 agências de banco no Kazenga, contra 30 na cidade. Não, 400 e tal. Sim. 3 agências de banco. Na cidade haviam 30, 40, Yeah, 70, yeah. já não me lembro o número. Ora, estava aqui um indicador claro de Yeah. porque que as pessoas tendiam sempre a ir para a cidade. Claro. Se tem 3 Concentração de agências, serviços. não tem serviços aqui. As pessoas Sim. vão buscar os serviços na cidade. São esses indicadores que eram necessários, ter. Depois ter relação com o trânsito, com tudo, com a Exatamente, habilidade. exatamente. Eu acho que é assim que se faz uma gestão do território. Não sei se existe outra, mas se existir outra, alguém que me explique. Mas pronto. Eu pego nessa informação e forneci à administração da Engombota. Está a ver? A formação é editável, só faço levar lá ao computador. A informação editável veio para a Engombota e disse: olha, a administradora, está aqui essa informação. Isto é mesmo para vocês continuarem. Toda a informação sobre infraestruturas que vocês coloquem nesse aplicativo. Soube mais tarde que a senhora mandou comprar um outro ortofotomapa que tinha mandado uma empresa fazer o trabalho que nós e Pedul tínhamos decidido entregar. Assim nós chegamos lá. Assim Arquiteto, vamos falar um pouco sobre essa questão da identidade e arte sona. Sei que passou a fazer uma investigação. Né? Isto é interessante. Isto é interessante. Para quem não sabe, arte sona são desenhos, né? Geométricos que se fazem na areia pelo povo show. E o nosso convidado, lá em casa, o arquiteto Helder, pesquisa isto e relaciona com planeamento urbano e com arquitetura contemporânea, que é uma coisa muito interessante. E que, na verdade, os resultados podem surpreender. Mas acho que quem não está acostumado, nós estávamos a falar um pouco sobre inteligência artificial, lá por fim. Uma das coisas que nós estamos a lutar são os chamados vieses. É que se usar a inteligência artificial para tentar fazer um modelo de arquitetura, vai te dar um ocidental. Porque ele é tendencialmente. Ela foi feita. Ele é preconceituoso em relação àquilo que se faz aqui. Porque tínhamos que ser nós a fazer a nossa Porque nós não, identidade. olha, está aqui. Porque nós não estamos a alimentar estas bases de dados Com coisas novas. com coisas nossas. Porque se perguntar, faça um estilo africano, vai te dar cabanas. europeanizado. Se fizer uma coisa bonita, vai te dar europeia. Mas se você pensa um africano, ele vai te dar umas cabanas. Embora também existem tecnologias que permitem, portanto, contornar isso. Mas o sono é justamente usar a sona para a arquitetura e urbanismo, justamente o contrário disso, é vencer a barreira do preconceito e encarar aquilo que são os signos, como diz a Ângela, os signos da nossa cultura e levar para a arquitetura. Como é que isso nasceu e onde é que estamos em relação a isso? Olha, essa minha ideia surgiu exatamente na altura da pandemia, não é? Ok. Foi na pandemia. Estávamos todos confinados, né? Foi só para ver o contexto, né? Estávamos todos confinados e nessa coisa do confinamento, para vencer o tédio, assim, uma das coisas que me caiu na mente era: por que não pensar alguma coisa que
que responda às inquietações que nós normalmente temos quando falamos de não existir uma arquitetura angolana. Exatamente. Eu não estou a falar arquitetura africana, porque a arquitetura Angolana. africana tem Tem. arquitetura africana. E há muitos arquitetos africanos que conseguiram alimentar isso, Sem dúvida. a quem eu lhes presto homenagem, a Sanfati e agora este que recebeu o prémio O Príncipe Francisco Queré. Queré. Exato. Nós temos que fazer também esse percurso enquanto angolanos. E esse percurso enquanto angolanos, eu sinto que às vezes não precisa de uma varinha mágica do Estado. Não precisa. As possibilidades estão todas aí hoje. Sim. Nós estamos a fazer um podcast. Foi o Estado que te mandou fazer isso. Não é uma iniciativa É tua. pessoal, é. Não é alguém que te apoiou. Exatamente. Não é alguém que acredita em ti. Exatamente. Foi o mesmo que aconteceu em ter traduzido uma ideia e escrevi. Exato. Escrevi a ideia. Eu disse, por que é que a gente não vai buscar referências da arquitetura, referências nossas e trazemos-la para a arquitetura? Deixa-me trazer esse debate, a discussão. E é aí que eu trago então o Sona. Eu também era leigo Ok. sobre que existia o Sona. A primeira vez que tive contato com o Sona, não sabia que aquilo era um Sona. Eu era ator do Grupo Em Linha Teatro. Eu fui um dos primeiros atores do Grupo Em Linha Teatro. Que sabia. Eu fui ator do Grupo Em Linha Teatro. Nós tínhamos tínhamos encenado uma peça do Pepe Tela, A Revolta da Casa dos Ídolos, em 1985, não, 86, não, 87, 88. Então a peça foi levada para um festival internacional que ocorreu na Itália. Foi a primeira vez que eu tinha feito uma viagem internacional. Acho que devia ter 23 ou 24 anos, por aí, ou 22, 24, eram 23 anos que eu fui para a Itália. Então, o grupo, a marca do grupo, o logotipo, uns dizem logótipo, não sei se certo é logótipo ou logotipo, mas pronto, não me importa. O logotipo do Grupo Em Linha Teatro é um Sona. Ok. Só quando estou a fazer essa abordagem sobre o Sona é que eu olhei para trás e disse, poxa, eu estava perante um Sona em 1988 e não sabia que aquele era um Sona. A discussão sobre Sona já é muito grande no mundo, afinal. Há países que desenvolvem a geomatemática do Sona e têm cursos sobre como se faz o Sona. O Brasil é um Sim, deles. Brasil, sim. Já vi coisas. O Brasil é um deles. Agora, o sítio onde a coisa nasceu, o último desenhador de Sona está a morrer. O último desenhador de Sona está a morrer. Tudo bem que conseguiu, a Luís Conde ajudou o governo da província da Lunda Norte a elevar o Sona a patrimônio imaterial da humanidade. Sim, que é muito bom. É muito bom, mas não pode ficar só por aí. Tem que haver todo um conjunto de ações para continuar a trazer o Sona, a imagem Sona, a função do Sona, para que o mundo perceba de onde é Pelo que é a menos sua existe origem. um projeto do governo financiado pelo Banco Mundial que se chama SONA, que é o da requalificação. Sim, mas esse projeto é só o nome, É só o porque eu nome. não estou a imaginar edifícios com imagens que reflitam Tem um efetivamente Sona, o Sona. Eu vi uma apresentação do Dr. Helder sabe, ando a te seguir há muito tempo. Seguir há muito tempo. Uma no Museu de História Natural. Não, História Natural não. No Museu Nacional, do Arquivo Nacional. Sim, Não, pela sim, Ordem sim, das pela Arquitetos, ordem. onde mostrou-nos coisas fantásticas com Sona. Sim. Nas portas, nos hotéis, A quer dizer, fachada, na fachada, a etc. fachada. Ou seja, a ideia foi exatamente essa, porque o Sona, ele já existe, por exemplo, a Cavisita Lemos é uma senhora que está muito ligada ela é empresária, né? E ela tem no seu empresariado também a arte cerâmica, e na cerâmica que ela produz, ela incorporou o Sona na arte cerâmica, aquela do pratos, e não sei como. Exatamente. Mas eu não queria ir por esse caminho, eu queria trazer, eu queria desafiar-nos a nós arquitetos
a trazermos o Sona na arquitetura, E no urbanismo. na fachada. Exato. No urbanismo parece ser mais difícil, porque aquilo é uma geometria muito rígida. Como é uma geometria É, muito uma rígida, geometria, é mais difícil. Você vai ver Mas, um largo. sim, é mais difícil, é muito mais difícil. Na arquitetura, eu acho. É possível, não Sim. estou a dizer que hoje com o pensamento, que o pensamento humano é ilimitado, é assim como a nossa impressão digital. Sim. Tantas pessoas já morreram, tantas pessoas já vão nascer, mas essa marca dos dedos é só de uma pessoa. Não, é só de uma, não se repete. Nossa, Portanto, isso é a capacidade da mente humana, a capacidade da mente humana é ilimitada mesmo. perfeito. Bom, então, as ideias que eu trago de incorporar o Sona era exatamente, por exemplo, trazer para as fachadas de edifícios. Ou seja, tu estás a passar à frente de um edifício e olhas para a marca da cara daquele edifício e sabes que estás perante um Sona, por exemplo. Portanto, aquele edifício, tudo bem que pode ser muito moderno, mas tem lá coisas que estampam uma coisa que é angolana. Ok. Identidade. Uma coisa que é angolana. O Yeah. edifício, por exemplo, pode ter sido construído, sei lá, no Marrocos, seja lá onde for. Mas aquela lá. estampa está lá. A gente vai saber que é o Sona, que nasceu no Império Lunda. Exatamente. Quem diz este era ir buscar, porque a ideia não era ficar circunscrito só ao Sona, mas era ir buscar outra geometria angolana. Ok. Outra geometria angolana dos povos de Angola que pudesse trazer esse debate. Mas, ou seja, esse é um desafio que eu trago para nós arquitetos. Sim. Que se tivéssemos tempo, se tivéssemos. Se não ficássemos muito presos à necessidade de que o Estado tem que nos apoiar em até no pensar, porque o pensar é genuinamente humano. A gente não podemos perder o medo de pensar. Escrever. Exatamente. Criar. Perder o medo de pensar. Não temos que perder medo de pensar. Sem dúvida. E com as ferramentas que tivermos, vamos continuar. usar. Por exemplo, em relação aos livros que eu escrevi. Pois, são dois Em livros. relação aos livros. Sim. Alguém alguma vez me perguntou e me disse: você tem que escrever. Não. Eu, por acaso, também estou a escrever algumas coisas. Eu ali. decidi Sim, escrever, eu sim. decidi escrever. E é uma contribuição. Sim, agora se as pessoas vão ler ou não vão ler, isso não é problema meu. Não, mas pelo menos trouxe uma contribuição minha, enquanto pessoa que passou pela Terra. Não, eu escrevo muito, porque essas revistas estão aqui. Na verdade, são revistas. Sim. Quer dizer, quem trouxe as ideias sim, de ter essas capas, não sei quantas. Aliás, o doutor Helder é cientista, né? Não, tu é que estás a dizer. Não, eu vi. Tu é que estás a dizer que eu sou cientista. Mas eu vi algum lado, não sei se é no LinkedIn, ou lá, algum lado onde é atribuído essa ou não. Ou Não sei se é. Não sei se. Não, pera, eu talvez quando fiz aquela minha. Como é? O meu perfil. Sim, com certeza. LinkedIn, talvez. Mas foi geração de IA, foi a inteligência artificial que me colocou lá. Muito bom. Então, aqui é necessário unir essa questão da modernidade com a identidade, né? Exatamente. Sim, não é cubata, não é precariedade, mas é contemporaneidade. Como é que se faz isso? Quer dizer, contemporâneo, mas com identidade cultural como a nossa e a busca de uma arquitetura que seja. É ir buscar a Francisco Herré. Exatamente. Está a ver? É pensar o conceito, não é? Exatamente. De juntar essas duas dimensões. Você vai buscar essas duas dimensões e cria. Exatamente. E é isso que temos que passar. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que conseguir fazer isso. Eu uma vez estava a dar uma formação. Nestas formações temos estado a fazer, né? Sim. E nas abordagens que fui tendo, eu coloco um vídeo, não, coloco um PowerPoint em que tinha uma casa de barro. De barro mesmo, de blocos de adobe. E eu perguntei à plateia, esta imagem é símbolo de pobreza? E aqui, Todos disseram que sim. pois, Depois pus um projeto do Francisco Herré. isso aqui. Esta casa é de adobe também, melhorada, etc. Também é de adobe, para um contexto também africano. Esta é diferente desta em termos do material. Sim, material.
É diferente. Ou seja, o que eu estou a transmitir é as soluções tecnológicas, quanto mais próximas da realidade em que nós vivemos, os resultados são melhores. Perfeitamente. A possibilidade de replicar também. Então nós temos um sítio onde temos bastante argila, que dá para fazer o Sim. tijolo, Sim, sim. A Ângela também falava disso. e nós estamos a dizer que não como- temos material de Sim, construção. exatamente. E que temos que mandar o material de Yeah. construção vir de Luanda. O clinker, Não o pode cimento, ser normal. Porque a gente diz, não posso viver numa casa de barro, porque casa de barro é sinal de pobreza. Yeah, Mas você Nem pode fazer uma BTC, casa de barro. exatamente. Sim, você pode fazer uma casa de barro. Que ninguém vai dar conta que a casa é de barro. Exatamente. A imaginação da arquitetura. Exatamente. Está a ver? Quer dizer, nós, é o chip tem que mudar o chip. Total também. preconceito. É o preconceito mesmo. É o preconceito. Doutor Helder, pronto, eu vejo agora muito mais para a formação, que é saber fazer, mas os que acabam lidando com os seus atores, os que acabam lidando com questões, com projetos, com instrumentos que depois vão impactar muito fortemente, são os que vêm das universidades. Quer queiramos, quer não, certo? Mas eu por acaso queria perguntar isso à Ângela, a Ângela ficou olhando assim para mim. Os doutores não estão na universidade. Quem? Muitos doutores em arquitetura não estão lá a dar aula na universidade. Ou é que estou a ser mau? Deixa eu falar de si próprio. Eu lembro que em 2016. Sim. Pá, Não estamos. não estão. Porque, quer dizer, é Eu vou verdade falar que da existe minha isso. Fala de si. Eu vou falar da minha experiência. A Universidade de Agostinho Neto tinha um programa de elevar o grau académico dos seus docentes. Ok. Estamos a falar dos anos 90. Eu termino a minha licenciatura em 1991. 1991, termino a minha licenciatura. Já estava um grupo de colegas angolanos que iriam substituir os professores expatriados italianos, pelo menos no departamento de arquitetura, mas o mesmo acontecia na faculdade de engenharia, na área de Minas, o mesmo acontecia na faculdade de ciências. Então, foram selecionados alguns docentes que iriam para a formação na Itália, exatamente para elevarem o grau académico, o grau de doutor, e depois passariam a assumir então as cátedras de formação. Exatamente. O caminho estava bem feito. Mas o problema é que a universidade tem muitas, ou seja, o Estado paga muito mal a docência. Céu próprio. Paga muito mal a docência. A docência e a investigação. Ora, eu fiz o doutoramento, o Casimiro, que infelizmente Deus o tenha, já faleceu, o Jorge, o arquiteto Benga, Pedro fez doutoramento, Salvador, o Salvador Soares também fez, infelizmente também morto. professora Isabel. Eu estou a falar da escola italiana. Ah, O Gameiro fez Gameiro. doutoramento, o Malufuene, que está no exército, fez doutoramento. Deixa eu ver se me lembro de mais algum que tenha feito doutoramento na Itália, mas o Malufuene não sei se ficou para a universidade. Mas todos os outros estavam para a Universidade de Agostinho Neto. Ora, com as dificuldades que sentíamos em sermos docentes e não estávamos a construir as nossas vidas pessoais, praticamente nos fez abandonar. Desistimos da universidade porque precisávamos de construir as nossas vidas, ter casa, etc, etc. Sim. Depois que conseguimos isso, a universidade não resgata os docentes que formou. A Universidade de Agostinho Neto é que nos formou. Gastou dinheiro, tudo bem, o dinheiro do público, o dinheiro do Estado, ok. Mas gastou dinheiro para que eu formasse, o Gameiro formasse, a Isabel Martins e outros, para terem exatamente graus de docência com doutoramento. Ora,
numa política de educação forte, o Ministério da Ciência e Tecnologia dizia: eu quero todos esses docentes de volta. E pago, né? Sim, quero esses pago. docentes de volta. Montava um mecanismo tal de colocar-nos novamente apetecidos a voltar para a academia. Porque nessa coisa, nesse momento, nós provavelmente podemos até lá voltar, mas mais numa perspectiva altruística, porque Yeah. de certa maneira acabamos já construindo muita coisa nas nossas vidas. Pode não ser tudo, mas construímos algumas coisas. Já seria numa perspectiva mais altruísta. Mas pelo menos a universidade ia resgatar aqueles que fizeram doutoramento a custas da universidade, Agostinho Neto. E eu não sinto isso acontecer. Mas para além Porque às vezes fica aquela coisa, eles abandonaram, o problema é deles. Mas para além deste não apostar da própria universidade, há aqui também há outros elementos da próprio ensino superior que vamos lá, não incentivam muito, não? Enquanto docente. Não, é assim, se a universidade se democratizasse mais, quando digo democratizar, entendam, quem vai ouvir, entendam, estou a dizer que é democrático. Mas se ela se democratizasse mais, se fosse menos burocrática, porque a Universidade da Agostinho Neto é muito burocrática. Muito burocrática. Os percursos de tomada de decisão são muito longos. Muito burocráticos mesmo. Ora, essas condicionantes não tornam uma universidade ágil. Estás a ver? Não tornam uma universidade ágil. Aí a universidade tem que ser uma universidade proativa. Exatamente. Tem que ser proativa. Uma universidade não ativa, não ativa, ou seja, que não se coloca nos papéis do conhecimento e da ciência, vira o que nós estamos a ver hoje. Quer dizer, nós temos a universidade que produz até formandos, né? Faz arquitetos, faz economistas, faz isso, faz aquilo. Os juristas, às vezes, não têm problemas, porque eles conseguiram se moldar pela política, conseguiram se moldar na sociedade. Eles estão em todo lado. Até tu foste fazer mais direito, não sei se... Fiz pós-graduação, Queres ser também não, jurista? para entender, não. Espera, não vale a pena, tu não vais te responder agora. Não vais responder. Porque tu é que estás a fazer perguntas. Só pode ser tio Helder. E tu estás a fazer perguntas. Sim, até fui lá me bandear para o jurista. Nada a ver. Então, a universidade não está na sociedade. Está fora da sociedade. Isto é muito forte, teu. Sim, a universidade não está na sociedade. Porque tu, quando vês um trabalho, salvo raríssimas exceções, entenda-se. Por exemplo, quando vês trabalhos de jovens de arquitetura, do departamento de arquitetura, o resultado dos trabalhos, que depois eles dizem assim, não, isto que está aqui, o governo da província tem que assumir essas coisas. E eu pergunto, mas o governo da província vai assumir essa urbanização que está feita aqui, como se esse jovem desconhece a dinâmica do território. Ou seja, ele está a fazer um projeto teórico. Não sabe se aquele terreno que ele está ali a fazer o desenho, se tem dono, se não tem, se é aquilo, essas condições, não tem. E depois eu não sei, Helder, não sei se está merda, Helder, se essa questão da falta da multidisciplinaridade da abordagem do planeamento que se estuda na escola, não sei se ajuda muito. Aqueles desenhos que se fazem é pensar que eu vou moldar o território sozinho, quando na verdade na prática não é assim. Não é. E quem dá, ou seja, o transmissor do conhecimento tem que deixar isso claro. Tem que saber que esta coisa deve ser passada. É muito interdisciplinar, que envolve uma série de coisas. Eu perguntei aqui a Ângela, na última ação, eu perguntei a Ângela, o teu livro é tua tese, eu me pus a ler, a estudar a tese dela, que é extensa, 500 páginas. Signos dos moçecos, mas quais são as soluções? Ela começou por uma coisa muito simples, regularização fundiária. Como é que você vai fazer intervenção no moçeco se você não regularizar? É que está aí. E pronto, a questão da propriedade, a questão do é fundamental para que se possa fazer intervenções.
sobre o território, mesmo naquelas condições. E é isso que está a ser dito aqui. E o miúdo lá, não, ele tem que saber disso, para não pensar em colocar ruas. Tem que lhe dizer que um terreno, como é que se concede, que depois chega a direito de superfície, direito de superfície, depois é registrado não sei aonde. E só assim, que depois o processo de licenciamento começa por Mas isso. então lá na Luzia eu dava aulas sobre um bocado sobre isso. Mas pronto, também acabei saindo. O seu livro sistematiza uma coisa interessante, que são as regras para a toponímia em Angola, que é uma coisa muito importante. Que às vezes há a tendência de olhar para a toponímia como se fosse uma coisa dos arquitetos. Mas a toponímia é cultura. Não é isso? Como é que acha que as pessoas estão a... o resultado desse tema o surpreendeu, a maneira como as pessoas receberam este livro, e aqui também os processos estão a ser respeitados, o de ouvir as pessoas, não serem só os técnicos, estão a ser respeitados, porque a lei enfatiza muito a necessidade de ouvir os CACs, os conselhos de associação da comunidade, para que aquele nome que se teve, o lugar, o nome do lugar, se reflita aquilo que são as questões identitárias, aquilo que as pessoas pensam. Yeah. Como é que vê isso, doutor El? Olha, há uma coisa que me anima. Eu sempre que viajo agora, aliás, já desde que estou no MATE, em 2022, final de 2022, e também fruto da ligação que eu tive com o Dionísio da Fonseca, que agora é ministro de Estado. Faz um prefácio Pela do teu livro. experiência, sim, pela experiência que nos juntou quando ainda estivemos uma passagem muito breve no governo de Luanda, a última passagem breve que eu tive no governo de Luanda, para depois ir para o Ministério. Estivemos juntos e falamos, e eu tinha lançado o desafio que eu não iria ficar satisfeito se não produzisse uma contribuição minha Muito bom. para os municípios e os cidadãos terem um guião que lhes ensine como se faz. Ok. Então foi esse o espírito que Muito me bom. imbuiu para fazer isso. E então, eu ando pelo território, fico muito atento à toponímia nos vários sítios onde passo. Ok. E estou animado de saber que hoje, se tu andares por Angola, vais ao Bié, Eu estive em Malange agora, vi. vais Kwanza Norte encontrar, também vais ao encontrei, Kwanza Norte, sim. vais encontrar. Isso é um processo antigo. No lançamento do seu livro, falamos disso, estavam lá pessoas a falar disto. Isto é um processo que vem dos anos. Sim, sim. Na verdade, a primeira vez que eu tive contato foi no tempo da governadora Francisca, e estamos a falar de 2008. E acho que a ovação que foi feita a ela no dia em que fizemos a apresentação foi merecida. Exato. Estive lá. Foi merecida, porque de facto ela, não sei se antes dela tivesse abordado o tema, não sei, também vou ser, não quero ser, porque não me quero convencer que os outros não tivessem falado, é provável que sim, mas ela traz o tema. Lembro-me que eu e o Dr. Augusto Inglês fomos atores, Sim, senhor. sempre no tema de leitor do território, e ela convida-nos a trazer abordagem sobre como é que deveríamos fazer a toponímia, porque ela quis ver essa solução resolvida na província de Luanda. E então, na altura, nós começamos a fazer investigação, a procurar material bibliográfico, pronto, e depois caímos na legislação portuguesa, né? Sim, claro. É o que Já tem as havia. câmaras municipais, tem o governo central, portanto, não sei se lá havia uma lei de bases, não posso estar errado em dizer, mas os municípios têm as suas leis, a sua legislação própria, que se trata do tema. Então, na ligação que Angola tem com o mundo, nos protocolos, acordos, etc., com a UCLA, ela consegue falar com a UCLA e são disponibilizados dois especialistas da UCLA que trabalharam conosco para efetivamente concluir a visão. Ok. No fundo, montar os termos de referência. E eles, na altura, também já tinham preparado uma proposta da lei. Foi aí que verificamos que não era um problema da província, era um problema nacional. Exatamente. Então, convencemos a governadora a mandar para o Ministério da Administração do Território em 2009, por aí, acho que foi 2008, 2009, mandar para o Ministério da Administração do Território, que em 2016
faz a lei de bases e faz o regulamento. Quem não conhece a história pensa que a coisa foi produzida só, não conhece essa Deixa parte. eu falar do outro ator do território. Lembra-se do arquiteto Bento Soito, que coordenou uma comissão da toponímia quanto vice-governador? Ou estou enganado? E que estava o Manuel Sebastião, que era Sim, diretor mas da era cultura. já, mas isso era já fruto. Ainda não havia lei. Sim, mas era já fruto exatamente desse trabalho que a Exatamente, governadora Francisca exatamente. tinha mandado De facto, fazer. foram muitas tentativas. E olha, aqui em Viana, por exemplo, a administração fez uma coisa interessante, deu um nome, e pronto, vamos falar com o titular sobre isso, deu um nome interessante, deu um nome Jacajamba, uma rua que agora foi asfaltada, deu um nome a uma via, a uma arquiteta que projetou o plano de urbanização de Viana, que é Maria de Lourdes Rodrigues. Não sabemos se é a família da Maria de Lourdes Rodrigues, mas houve essa coragem de atribuir, E a homenagear. É toponímia- E isso. a toponímia é mesmo isso. A toponímia é mesmo isso. Mas aqui é importante perceber. A toponímia não é só homenagear Figuras. figuras históricas. Exatamente. Não. Porque há muita tendência de nós pensarmos Sim, que a também que é toponímia só- é só para homenagear aquele que fez, que combateu, que lutou, Não, não é só para isso. Exatamente. A toponímia é também um veículo de transmissão de conhecimento nas mais variadas áreas. Exatamente. Sem dúvida. Por exemplo, em Lisboa, há um sítio, um bairro, que é o bairro das Colónias. Chamavam no bairro das Colónias. Claro que o nome bairro das Colónias não desapareceu assim por debaixo do pano, ainda chamam aquele bairro das Colónias. E as ruas homenageiam que países? Os países que foram Exatamente. colónias. Rua de Angola. Rua de Angola, Cabo Rua de Cabo Verde. Verde, Rua de São Olha, Tomé, Rua. Mas é assim. Mas é preciso contextualizar a coisa. O urbanista, porque essa operação de toponímia tem também a componente do especialista do Exato, urbanismo. sem dúvida, sem dúvida. Que Então, ela é um mecanismo para orientar. Tu preparas um bairro ou uma circunscrição e dizes que o conceito deste bairro vai ser homenagear os países da língua oficial portuguesa. É tradição temática, né? Então tu defines uma temática. Por quê? Porque Sim. se tu não defines uma temática, também entras numa coisa de alguma confusão. Exatamente. Num sítio estás a falar Júlio Nyerere, noutro estás Yeah, a falar ok. cantor de não sei o quê, noutro estás Pode a ter, falar por exemplo, cientista, frutas, noutro estás a falar não sei cada vez já ficava um tema. fica também muito confuso, deve entender. Porque se tu colocares um jovem, diz assim um jovem, olha, queres estudar a história das colónias, vai visitar o bairro das colónias em Portugal. Está E lá, ele rua. vai circular nas ruas E vai com os nomes das colónias. contar a história, E né? ou seja, ele vai andar sobre um território em que as ruas que lá estão falam sobre as colónias. Exatamente. Arquiteto, transformação digital, estamos a terminar. Nós estamos no off estávamos a falar de uma coisa interessante, que é, afinal, a fotografia. A fotografia também já era Foi um uma problema. tecnologia já. Assim como hoje nós estamos pronto. Há uma resistência que é normal em relação à inteligência artificial na arquitetura, no urbanismo, no direito, na medicina, atenção, na medicina e tudo. Como é que está a ver isto? Não, é assim, o mundo está a viver transformações muito velozes. Ou seja, nós tivemos a Revolução Industrial, né? Perfeito. Acho que tivemos outras revoluções, Sim. embora muito pouco chamativas, se posso utilizar esse termo. E nesse momento estamos a ter uma revolução fruto exatamente de se trazer a componente do pensar humano. Ou seja, existir uma entidade tecnológica que ajuda o homem a pensar. E como é óbvio, a minha geração, Sim. ou pessoas da minha geração, muitas vezes não aderem com facilidade a essas mudanças, que podem ser mudanças muito do ponto de vista de paradigma. E há sempre as resistências.
Mas essas resistências vão acabar se desaparecendo com o tempo, É porque o CAD, não nós tens tivemos problemas com como. o CAD, tivemos problemas Não com a tens como. fotografia. Não tens como. Temos que avançar. Doutor Helder, estamos a chegar ao fim, foi uma conversa muito interessante. Não ficamos aqui a falar dos 22 planos, Graças a Deus. nem ficamos a falar dos vidros, mas falamos aqui de coisas muito interessantes, do que produziu o IPGU, dessa preocupação com a espacialização dos planos, né? E olhamos também muito bem para essa questão da cidadania refletida na construção da regularização fundiária, que é uma coisa muito importante. Que mensagem que passaria para os jovens, para essa geração que está aqui a vir, essa geração atual, o que quer transmitir para nós? Eu já estou aí também, quer dizer, mas Não, a mensagem é, epá, eu quando comecei a fazer essas coisas tinha 30 e poucos anos. Quer dizer que eu era jovem. Eu estava atrás. Portanto, é não ter medo de pensar, Yeah. é não ter medo de trazer a tua visão, Exato. desde que não seja para conflitualidade. E eu notei muito de si essa coisa de não esperar o Estado, né? Sim. Desde que não seja para conflitualidade, o caminho está aberto para todos vocês. Ok. Está mesmo aberto para todos vocês. Façam de maneira a... Não estou a dizer que as pessoas não devem lutar, que não devem ser conflituosas para mudar paradigmas. Mas às vezes há outras formas de fazer essa luta. A luta, às vezes, por debaixo do pano, Exato. chega a ser mais ligeira, mais... Muito, muito obrigado, doutor Helder. Foi uma conversa honesta, bem, franca, o doutor abriu e foi uma conversa necessária. E com certeza os nossos espectadores, os nossos internautas já apreciaram. E ouvimos aqui até eu, há coisas que pronto, eu acompanho há algum tempo, porque eu também entrei na administração pública aos 30 anos, agora já estou a ir aos 50 e tal. Mas a coisa que não ouvi hoje, né, que não sabia, com certeza os nossos colegas vão gostar. E mais uma vez dizer que este programa contou com o apoio da Maquimba, a Óleo Singelo, SL Digital, e teremos um próximo. Sim, teremos um próximo. Não, já pode ir. Mais uma vez, obrigado mais uma vez, muito obrigado e até o próximo podcast. Muito obrigado.